Fala galera, tudo beleza? Tá no ar o AFC Dicas, hoje com piques, análises, dicas e tudo mais das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. É data FIFA. Não parece, né? Tem jogo de Copa do Brasil, tem jogo de Brasileirão no meio, mas temos data FIFA nesta semana. Que semana, hein, Tadioto? Com Copa do Brasil, já tivemos as piques feitas em vídeo aqui no AFC Dicas e agora com as seleções sul-americanas em campo, tudo bem? Tudo jóia, rapaz, não dá para esperar muita lógica no calendário nessa temporada, né? A gente vai ter coisas malucas aí, tipo jogo de seleção e jogo de clube no intervalo de 1-2 dias, né? E a gente vai analisar aqui então os jogos aí das eliminatórias, terceira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que o Brasil lidera, inclusive. A gente vai falar aqui de alguns jogos. Antes de falar das partidas, eu só queria deixar dois avisos bem importantes aqui para a galera que nos segue. O primeiro deles é o seguinte: jogos de seleção que a gente não tem uma amostragem tão grande, a gente tem aí apenas os últimos confrontos de eliminatórias para saber como as equipes estão jogando e o que a gente pode esperar. O ideal é trabalhar com uma stake um pouco mais reduzida. Então, se você trabalha aí com uma unidade cheia em jogos de ligas e de copas e de clubes que você tem uma amostragem maior, quando for trabalhar os jogos de seleção, trabalhe aí com um valor um pouco mais reduzido, não pese tanto a mão, porque a leitura pode te atrapalhar um pouquinho nesse sentido. A segunda coisa, o segundo recado que eu preciso dar para vocês aí, é que é o seguinte: muitas equipes, quando jogam jogos de eliminatórias, elas têm uma intensidade, uma motivação diferente. Então leve em conta também isso, para não fazer entradas de exposição muito longa ou procurando gols em jogos que daqui a pouco podem estar muito mortos, tá? Então assistam um pouquinho do jogo para vocês verem como as equipes estão em campo ali, para depois cogitar essas entradas para tentar pegar uma margem mais alta de gols. Maravilha? Dito isso, vamos lá que temos bons jogos aqui para falar, meu querido. Vamos embora, então. O primeiro deles é Bolívia e Equador. Esse jogo aqui eu vou fugir porque a Bolívia, muito provavelmente jogando na altitude, aí tem um fator complicador. O Equador é melhor time, mas as odds aqui elas ficam um pouco estranhas porque o mercado também acredita nessa questão geográfica da Bolívia e eu prefiro não trabalhar em jogos que as equipes são um pouco inconstantes. Por isso, temos outros jogos e Bolívia e Equador não falaremos aqui nesse vídeo. E vamos para o clássico, então. Argentina e Paraguai. Esse é jogo grande, é jogo pesado. Jogo que a gente tem uma análise aqui, inclusive a defesa paraguaia é conhecida nossa aqui no Brasil. Gustavo Gomes, que joga no Palmeiras, e o Balbuena, que já foi jogador aqui no Brasil também, defendeu o Corinthians, se não me engano. São os dois zagueiros aí da equipe do Paraguai, uma zaga muito bem entrosada, que defende muito bem, jogadores de boa estatura. Então, assim, é uma dificuldade para a equipe da Argentina vencer essa defesa do Paraguai. A questão toda é que o Paraguai aqui precisa tentar fazer bons jogos fora de casa para conseguir alguns pontinhos e aí fazer o dever de casa e conseguir a classificação para a Copa, né? Começou muito bem aí, não perdeu ainda nas eliminatórias, só que do outro lado a gente tem que levar em consideração o Lionel Messi, um dos melhores jogadores do mundo, que se não está em boa fase com a bola no pé, nessa equipe da Argentina que está sendo montada, agora que está sofrendo alguma reformulação, o Messi ele tem muito menos responsabilidade de correr e de buscar o jogo um pouco mais para trás, então ele tem liberdade para pensar o jogo no lugar que ele mais gosta de jogar, que é ali próximo da área, e também tem o poder das bolas paradas aí, que com ele é sempre muito mais perigoso que qualquer outro jogador, né? Então, assim, a gente tem um jogo que pode começar meio morno, a exemplo do que eu falei no início do vídeo aqui, e que pode aí ficar mais interessante com o passar do tempo. Para mim, um jogo de ambas marcam, pagando 2,04 aqui, uma odd acima de 2 para esse ambas marcam, já acho bacana para entrar pré-live aqui, porque as duas equipes tendem a jogar procurando o jogo. Colômbia e Uruguai é o nosso próximo jogo, é mais um jogo pesado, né? E esse jogo vai ser lá em Barranquilha. O Uruguai, que de maneira geral é mais acostumado com o frio, vai enfrentar um calor danado, tempo seco lá em Barranquilha. Não só o calor, mas um gramado mais pesado, um jogo que favorece bastante a equipe da casa, né? A gente tem a seleção da Colômbia, que é uma das melhores equipes que a gente viu a Colômbia montar desde a época do Valderrama, lá o grande Valderrama, que é um símbolo do futebol sul-americano. De lá para cá, essa foi
a grande seleção que a Colômbia conseguiu montar, né? Tem a geração aí que vem já desde a Copa de 2014 com o James Rodrigues, com o Cuadrado, antes com o Falcão Garcia, agora com o Zapata, centroavante aí da Atalanta da Itália, que é um excelente jogador também. Então, é uma equipe que tem alternativas e que tem um conjunto muito bom, é uma equipe equilibrada, né? Tem um bom goleiro, tem ótimos laterais, é bom que se diga isso também, e que tende a ter a iniciativa do jogo contra essa equipe do Uruguai, que tem uma estratégia clara de se defender fora de casa para ganhar pontos em casa e assim buscar a sua classificação. Suárez e Cavani tendem a voltar a jogar juntos agora nessa partida. É claro que só eles não conseguem resolver nesse ponto. A equipe do Uruguai é um pouco pior que a equipe da Colômbia, porque não tem meias de muita criatividade, e isso pesa bastante na hora da gente ter aí um Uruguai um pouco mais ofensivo. O Arrascaeta, que joga no Flamengo, é o principal nome no meio-campo da seleção do Uruguai. Enfim, precisa de mais gente, precisa de mais jogadores desse nível extra-classe, o Uruguai, para poder fazer uma frente a essa equipe muito equilibrada que é a Colômbia. Para mim, a Colômbia vence dentro de casa, Colômbia para vencer, pagando 2, é uma excelente cotação para mim também. Qualquer coisa acima de 2 é bom para pegar a vitória da Colômbia pré-live nesse jogo aí. E o Chile recebe a seleção do Gareca, o argentino Gareca, que comanda a seleção peruana, vem sendo uma das sensações, né, sul-americanas nos últimos tempos do Peru. Chile e Peru, esse jogo lá no Chile. Eu acho a seleção chilena melhor. Aqui eu trabalharia o mercado de gols, embora eu acho que não tem boas odds para a gente trabalhar o mercado de gols aqui, é por isso que eu fico de fora desse jogo. Mas é um jogo que eu pretendo trabalhar em live, acho que podem surgir boas oportunidades, porque são duas equipes que têm bom potencial, embora o Peru, sem o Paulo Guerreiro, que joga aqui no Internacional, está lesionado, não vai conseguir jogar por um bom tempo ainda, era o principal nome da equipe, e eles com certeza sentem muita dificuldade, tem muita carência no setor ofensivo por não ter esse jogador que basicamente a seleção peruana jogava para ele, né? Então por isso eu vou deixar de fora esse jogo pré-live, quero fazer alguma coisa no live, dependendo da circunstância que o jogo trouxer. E o último jogo da rodada, na sexta-feira, 9h30 da noite, é o jogo da seleção brasileira. O Brasil recebe a Venezuela. E aí, né, Tadioto, é aquele jogo. Se ganhar da Venezuela, ganhou da Venezuela. Não fez mais que obrigação, né? Se tropeçar, se empatar ou eventualmente até perder, fala, tá vendo? Não tem mais bobo no futebol. A Venezuela não é mais aquela Venezuela de antigamente. Sim, eu acho que esse jogo pode ser, sim, pode ter algum ingrediente aí que vai complicar um pouquinho para a seleção brasileira, mas não no sentido da seleção possa perder o jogo para a Venezuela, né? Eu acho que o fato da seleção não ter o Neymar, que é um cara que vinha fazendo boas partidas, tendo boas atuações pela seleção brasileira e que está fora por lesão, né? Eu acho que isso sim pode trazer uma dificuldade, embora coletivamente a seleção brasileira tenha ido bem também quando o Neymar não está. Né, tem bons jogadores, boas alternativas aí para o jogo sem o Neymar, e esse sistema tático que o Tite colocou em campo nas últimas partidas das eliminatórias mostra uma seleção brasileira muito mais agressiva, muito mais disposta e com um volume de criação muito maior do que a gente via aí em outras situações, o Brasil jogando sem muita vontade, né, nessas eliminatórias. Dessa vez eu acho que o Brasil está um pouco mais determinado, acho que isso sim pode fazer diferença. Na Venezuela, o grande nome que a gente tem na seleção venezuelana é o Soteldo, né, que joga no Santos aqui, que é um bom jogador, mas convenhamos, para o nível de seleção é pouco, né, tá bem abaixo. Então a tendência é que o Brasil consiga novamente fazer aí um score com uma vantagem interessante, sobretudo porque joga em casa, enfim, esse tipo de coisa também a gente tem que levar em consideração. A minha entrada para esse jogo é Brasil -2, handicap asiático, tá pagando 1,90. A odd não é das melhores, mas aqui a gente tem um favoritismo grande do Brasil em relação à Venezuela. Tem motivos para a gente acreditar nesse handicap -2 sendo batido, porque foi batido nas últimas 2 partidas do Brasil nas eliminatórias, né? Então fica aí a dica -2, handicap asiático para o Brasil a 1,90. Essas são as nossas dicas aí, então, para os jogos das eliminatórias. Essa rodada que começa aí quinta e sexta-feira, a gente vai ter jogos, e depois no final de semana voltamos com o Brasileirão também, teremos dicas aqui. O AFC Dicas não para. Jogos das eliminatórias é sempre legal, né? Jogo de seleção é bem bacana, e por que não também tentar lucrar com essas partidas e com as piques do nosso mito Lucas Tadioto. Então a gente se encontra de novo, Tadioto, no final de semana com o vídeo dos jogos do Brasileirão.
Atenção, hein, galera, tem eleição municipal no domingo, então Brasileirão com uma rodada praticamente completa no sábado. Fica ligadinho aí, te inscreve no canal se você não é inscrições, para bem ficar de olho no vídeo com as piques do Brasileirão. Tá combinado, Tadioto? Maravilha, nos vemos no final de semana aí. Todo mundo, um grande abraço, até lá. Bom trabalho, bons jogos para todo mundo. Valeu, forte abraço.